Amigos estudiosos internautas, vamos hoje analisar pelo diagrama mais dois verbos irregulares. Vejamos então primeiramente o verbo dizer. Dizer, o radical regular, tirando o R, tirando a vogal temática E, o radical regular é diz com Z. Observem que ele aparece aqui, diz com Z, mas olhem na primeira pessoa. Digo na primeira pessoa. Radical regular diz, o tal de diz, ele é trocado, dig, bem diferente. E olhem, ele segue o roteiro 1, que nós chamamos assim pela neodidática, pela neopedagogia, roteiro 1. Quando um verbo é irregular na primeira pessoa, a regra do roteiro 1 impõe, diz ou mostra que essa anomalia dig é seguida por todo o presente subjuntivo, que começa com que eu diga, que tu digas, que ele diga, ou presente, ou então imperativo negativo, que elimina este que e coloca o não, imperativo negativo. E três pessoas do imperativo afirmativo também são buscadas daqui, e duas daqui, do presente do indicativo, as segundas pessoas. Mas o interessante aqui é o seguinte: observar que o verbo dizer, no primeiro quadro, temos a anomalia no primeiro quadrículo, no radical 1, aqui, e essa anomalia é expandida para todo o presente subjuntivo ou imperativo negativo, três pessoas do imperativo afirmativo também, e aqui ele é regular, diz radical regular. Somente 5 verbos são irregulares neste bloco modo temporal em toda a língua portuguesa. E observe agora o segundo quadro. Olha o radical. Diz com Z passa a ser com dois S. E em todo o segundo quadro, seguindo aquela tese que quando no segundo quadro existe uma anomalia, essa anomalia é espalhada para todo o segundo quadro. Quando na primeira pessoa aparece essa anomalia é espalhada em todo o segundo quadro. Diz com dois S, diz com dois S, diz com dois S, disse, dissesse, dissesse, dissera, disséramos, né? E assim por diante. Quando eu disser, quando tu disseres, quando ele disser, então a anomalia diz com dois S, que apareceu aqui na primeira pessoa, é expandida em todo o segundo quadro. E aqui, no terceiro quadro, aparece uma anomalia do verbo dizer. Somente 5 verbos são irregulares aqui, na língua portuguesa. 5 irregulares aqui, mas somente 5 aqui também. O que é que acontece? Não segue a conjugação regular. Eu dizerei, tu dizerás, ele dizerá. Eu dizeria, tu dizerias. Como eu levaria, tu levarias. Não, há um corte aqui da vogal temática e do Z e ficaria bem sintético. Há uma síncope, que se diz, é a linguagem técnica da gramática histórica, síncope. Direi, dirás, irá. E assim o verbo fazer. Farei, farás, fará. Outro verbo é trazer, trarei, trarás, trará. Que faz a mesma amputação, a mesma síncope. Então, somente 5 verbos são irregulares no terceiro quadro. O que é que acontece? Desaparece o Z e aparece a vogal temática e fica bem mais resumido. Direi, dirás, irá. Farei, farás, fará. Né? E trarei, trarás, trará. E nos demais, normalmente, aqui temos a regularidade imperando. Olha, gosto de dizer, tu gostas de dizeres, ao dizeres isto, dizermos, ao dizermos, etc. Né? Bom, aqui volta a ser assim regular do dizer. Vamos ver outro verbo agora? Amigos, vamos ver agora o verbo ver. Tido e ensinado como sendo da segunda conjugação e com justificativa. A vogal temática é E. Ver. Acontece uma anomalia já na primeira pessoa. Ver
Eu vejo com J, vejo. E a realidade é esta, é vejo. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Este E aqui está com acento, desapareceu com a reforma ortográfica. Desapareceu. O SES foi o primeiro a gritar há mais ou menos 25 anos que este acento era inútil, não faz nada, não tonifica, não marca timbre, já que tanto o timbre como a tonicidade era natural aqui, com E fechado. Mas vejam bem, vejo, primeira pessoa, no bloco, na primeira pessoa, temos uma anomalia, uma irregularidade. Essa anomalia se expande, como sempre, seguindo o roteiro 1, para todo o presente subjuntivo e imperativo negativo e 3 pessoas do imperativo afirmativo. É a única anomalia que aparece aqui. Se bem que no primeiro quadro aparecem muitas anomalias em alguns verbos. Aqui já é regular. Somente 5 verbos são irregulares aqui. Eu via, tu vias, ele via. Eu temia, tu temias, ele temia. Verbo partir, que é igual. Eu partia, tu partias, ele partia. Esse ia serve para a segunda e terceira conjugações. O vá para a primeira. Interessante. Nós estamos levantando a tese de que a segunda e a terceira conjugações poderiam ser uma só. Porque tanto no subjuntivo, ó, a vogal A corresponde ao sufixo mal temporal que marca o subjuntivo, presente subjuntivo. E para a primeira conjugação e o A para a segunda e terceira conjugações. Aqui também, a segunda e terceira conjugações são idênticas. Olhem o que acontece aqui, verbo ver da segunda, com vogal temática E, está aqui a vogal temática E, este E passa para I, em todo o segundo quadro. E ali alguém gritou, o verbo ver, que é da segunda, no segundo quadro passa para a terceira conjugação. Quem guardar isto nos concursos públicos vai se dar muito bem, porque quando aparecer uma frase como esta, quando veres o trem chegar, está errado. É quando vires. É que o futuro do subjuntivo com quando, né, ele é do segundo quadro. E o verbo ver no segundo quadro passa para a terceira conjugação com a vogal temática aí. É quando vires o trem chegar, avisa-me. Observem aqui, vi, viste, viu. Um verbo quando apresenta uma anomalia no segundo quadro, passou para a terceira conjugação. Essa anomalia passa para todo o segundo quadro. E aqui, que maravilha, volta a ser regular. Verbo ver com a vogal temática E, com a vogal temática E. Verbo ver, aqui segue o roteiro 1, porque tem uma anomalia na primeira pessoa, e essa anomalia, quando ela está na primeira pessoa do bloco 1, se expande em todo o presente subjuntivo e imperativo negativo, e em 3 pessoas. No segundo quadro, quando aparece uma anomalia, essa anomalia é expandida para todo o segundo quadro. E qual é a anomalia? Passou para a terceira conjugação, adotou a vogal temática I, abandonou o E, sua segunda conjugação original, e passou a seguir a conjugação regular do verbo da terceira conjugação. É aqui, se eu partisse, se tu partisse, se eu visse, passa a seguir a conjugação regular, mas da terceira conjugação. E aqui volta a ser regular. Minha gente, que maravilha estudar pelo diagrama. Parece que estou fazendo propaganda do diagrama. Não, quero passar a vocês um instrumento muito importante para dominar qualquer verbo, seja ele regular ou irregular. Esse mini laboratório leva a descobrir isto. Vocês viram em alguma gramática, explicação dada assim, que o verbo ver passa para a terceira conjugação em 4 tempos? Eles até poderão assim citar quais são os 4 tempos que seguem o pretérito perfeito. Mas é muito complicado. Se vocês guardarem que o segundo quadro é formado pelo pretérito perfeito, mais que perfeito, pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro subjuntivo,
em todos os verbos, então fica fácil de reter isso. No segundo quadro, o verbo ver passa para a terceira conjugação.